Querido amigo, que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Hoje o meu tema é o espírito enganador. Aonde surgiu o engano? A Bíblia diz, hoje nós vamos ver nesse estudo número 14, o espírito enganador, o primeiro engano surgiu lá no céu. Mas você pode até perguntar, como pode o engano surgir no céu? Deixe que a palavra de Deus responda. Vamos orar primeiro. Querido Deus e querido Pai, em Tuas mãos eu entrego a cada pessoa que vai receber esse estudo bíblico. Que Teu Espírito Santo dirija a sua mão a abrir a Bíblia também em sua casa e corrigir esses versos bíblicos que nós vamos ler. Abençoe a eles em nome de Cristo. Amém. Vamos falar desse assunto tão importante. A palavra de Deus diz aqui no livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 15, diz assim: Perfeito eras tu nos teus caminhos, desde do dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. O profeta Ezequiel se refere ao anjo de luz. Deus criou um anjo perfeito. É o que a palavra de Deus acabou de falar. E o engano, você vai ver agora no livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 12, e o versículo 4. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu. Olha o que a terça parte, a Bíblia está falando estrela. A terça parte das estrelas. Quando se refere às estrelas, está se referindo a anjo. Tá ok? Então, a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu. E o anjo começou a falar mal de Deus entre os outros anjos. E aí surgiu o engano, a mentira, a inveja. Ele começou a falar mal de Deus. Era do conhecimento de Deus, sim. Deus fez o papel de um pai, que quando tem um filho ou uma filha rebelde, ele tenta falar com ele. Deus tentou falar com Lúcifer, o anjo de luz, para ele parar com a sua rebeldia, com o seu plano diabólico. Mas ele não deu ouvido à palavra de Deus. Rejeitou o conselho de Deus, a ilustração de Deus. E seguiu o que ele queria, o seu caminho. Colocar tudo a perder. Mas olha o que disse aqui no Apocalipse 12, verso 9. O resultado desse anjo. E os que ficaram do lado dele, o que aconteceu com eles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele todos os seus anjos. Qual foi o resultado dessa rebeldia? Eles foram expulsos. Foram expulsos do céu. E os anjos que deram ouvido ao anjo mau também foi expulso com ele. A terça parte desses anjos vieram a esta terra. E o que eles estão fazendo aqui nessa terra? Enganando, falando mentira. E é isso que nós vamos ver. E esse anjo, quando ele caiu, a Bíblia diz que ele foi tentar também o próprio Filho de Deus. Olha o que está registrado em Mateus capítulo 4, fala que ele foi tentar também ao próprio Jesus Cristo. Mateus capítulo 4 e o versículo 3 e 4 diz assim: Então o tentador, se aproximando-lhe, disse-lhe: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele foi tão atrevido que, aliás dele enganar a terça parte dos anjos no céu, ser expulso para a terra, ele foi também tentar Jesus Cristo. Se ele foi capaz de enganar os anjos no céu, e querer tentar enganar Jesus Cristo, não conseguiu, porque Jesus venceu as 3 tentações lá no deserto, e a Bíblia diz que Jesus dizia: Retira-te, Satanás, porque está escrito aonde na Bíblia. Jesus resistiu à tentação do inimigo. Nós, eu e você também podemos resistir, se nós estivermos na presença de Deus, tá ok? Mateus capítulo 24, versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígio, para enganar, se possível for, os próprios eleitos. Querido amigo, você já percebeu nesse estudo que o inimigo de Deus quer também enganar você? Olha,
Ele foi capaz de enganar os anjos no céu, e Mateus está dizendo, se possível for, enganarão os próprios eleitos. Foi Jesus que falou isso. Essa profecia de Mateus 24, você abrindo aí, você vai ver 4 vezes Jesus falando do engano. Você vai ver nesse verso 24 de Mateus 24, Mateus 24, versículo 4, e Mateus 24, verso 5, e Mateus 24, versículo 11. Aparece 4 vezes o engano. Jesus advertiu tanto os seus discípulos sobre isso, e hoje a palavra de Deus está aqui nos orientando. Olha o que está registrado também em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos se prostratarão alguns da fé, por dar ouvido aos espíritos enganadores e às doutrinas de demônio, ou os ensinos de demônio. Você sabe que Paulo, ele está falando do engano aqui. Paulo e tanto Jesus falou dos falsos mestres, falsos profetas que surgiria, movido pelos espíritos enganadores também, para enganar as pessoas. E o texto diz também em Gênesis que ele tentou a Eva e Adão. A Bíblia diz que o engano chegou no jardim do Éden, porque em Gênesis capítulo 3, versículo de 1 até o versículo 4 diz assim: mas a serpente mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que disse Deus, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: dos frutos das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comeremos, nem tocaremos, para que não morreremos. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Querido amigo, você examine esses textos na Bíblia. Veja que o engano existe, mas também tem a palavra de Deus para nos guiar na verdade. Se você segue o meu canal, se você ainda não se inscreveu no meu canal, entre lá no canal, escreva seu nome e lá, de uma maneira especial, ative lá o sininho, para que Deus possa abençoar seu lar e sua casa e proteger você e sua família do engano. Que Deus abençoe a todos. Querido Pai, querido Deus, abençoe essa família que vai receber esse estudo bíblico. Abençoe seus lares. É isso que eu te peço, Senhor. Livra ele desses espíritos mal enganador que tem na terra. Que teu Espírito Santo nos guie na verdade, no caminho, para que nós não possamos ser enganados pelo inimigo. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.